A Bíblia nos diz que o primeiro homem e mulher na Terra viveram em um jardim luxuriante. Os cientistas concordam que quando os primeiros humanos apareceram, o clima era morno e agradável. Agora o homem já viajou por quase toda a parte do globo, das regiões cheias de gelo dos polos aos mais quentes e secos desertos, dos mais altos picos das montanhas às profundezas do oceano. Em cada lugar que o homem visitou, achou uma forma qualquer de vida animal. De modo misterioso, as criaturas da natureza adaptaram-se a viver nas mais extremas zonas da Terra. Vamos ver onde eles vivem. Às vezes nos lugares mais inesperados. Como vivem? Sob as mais rigorosas condições. E que adaptações miraculosas permitem que eles sobrevivam. A sobrevivência é a única medida do sucesso no mundo natural. E na história das espécies, nem sempre a sobrevivência tem sido a regra geral. Contudo, no espectro de habitats que cobrem a Terra, do topo das árvores às suas raízes, ao mais fundo solo dos oceanos, 1.300.000 tipos diferentes de plantas e animais existem. Nenhum local é humilde demais, nenhum desafio esmagador demais, nenhum trabalho difícil demais, se de qualquer modo permitir que a vida animal proclame sua existência. E assim, há vida por toda a parte. Mas não se achou nenhum berço melhor do que as zonas tropicais, nutridas pelas chuvas abundantes e pelo calor vivificante. Há mais espécies por metro quadrado nos trópicos do que em outra qualquer parte de nosso planeta. Pois aqui, o clima permaneceu imutável em milhões e milhões de anos. Tempo para as criaturas se adaptarem a quaisquer regimes inerentes à vida nas selvas. E aqui, há numerosos níveis nos quais os animais possam existir. Do solo das florestas ao toldo de ramos que tocam os céus. O caimão é a ponte entre os dois mundos, o da terra e o das águas. Nas árvores acima, a natureza orquestrou milhares de variações sobre o tema da vida nas alturas. O esquisito marsupial do Novo Mundo, o texugo pigmeu do Novo Mundo, escondem-se entre os galhos. Os macacos estão maravilhosamente adaptados à vida no alto. Graças aos polegares e dedos opostos, a maioria pode agarrar os ramos e mover-se facilmente por entre as árvores. Este habitat oferece comida, um local para dormir e proteção contra os predadores presos à terra. O aucari é a única espécie entre os macacos tropicais americanos que tem cauda curta. O resto, como esse sagui esperto, tem cauda longa, que eles usam para balançar-se quando trafegam pelo seu mundo de folhagem, o seu habitat. O tamanduá papa-formigas pôde sobreviver jantando o que faria qualquer outro animal torcer o nariz. As colônias de cupins constituem o grosso de sua dieta. Sua longa língua pegajosa suga nada menos do que 30.000 insetos por dia. Sua parenta, a preguiça, é provável que seja a coisa mais parecida com câmera lenta que a natureza já inventou. Enquanto a maioria das criaturas anda com seus pés, a preguiça pendura-se neles. Mas neste local onde os olhos dos predadores estão alertas aos movimentos rápidos, a própria lentidão da preguiça a preservou. Sendo tudo o que o seu nome implica, a preguiça é, entretanto, firme de pés. Os cientistas acreditam agora que a lentidão dos seus movimentos é devida antes ao seu sistema nervoso do que aos seus músculos. De qualquer modo, ela aprendeu a ir devagar e sobreviver.
A vida é teimosa. Ela arranja refúgio por toda parte, em qualquer parte. Mesmo os mais escuros devãos do subsolo fornecem certas coisas selvagens e rijas. O guaxiaro é o único pássaro que se conhece vivendo em cavernas, tipos estranhos desenvolvidos em um mundo de eterna noite. E esses pássaros podem voar no escuro por um sistema de sonar interno. Assim também, o senhor deste submundo, o único mamífero voador do nosso planeta, o morcego. Mas mesmo em seus covis isolados, eles enfrentam um perigo mortal, pois se um morcego enfraquecido ou doente cair do seu puleiro, é imediatamente devorado por besouros comedores de carne. A vida animal cobre o mundo com um mosaico das mais diferentes combinações. Às vezes parecem bizarras e a concorrência parece feroz. Mas mesmo acuados por predadores tão vorazes, os morcegos constituem a segunda maior população de mamíferos na Terra. De algum modo, o forte sobrevive. Estas são Las Islas Encantadas, um arquipélago remoto que os homens do mar chamam de Ilhas Encantadas. Para nós, são as Galápagos, rijos pedaços de terra formados por convulsões vulcânicas, alinhados sob o Equador ao largo da costa do Pacífico. Aqui havia uma página em branco onde a natureza pôde criar desenhos originais, um local vazio onde novas espécies podiam evoluir. Trazida pelos ventos e correntes oceânicas, a vida animal achou o caminho para cá. Mas para sobreviver neste terreno árido e difícil, estes colonos tiveram de adaptar-se às condições diferentes e únicas que encontraram. Mas o seu sucesso foi tão grande que quando Charles Darwin visitou as Galápagos em 1835, notou variações na mesma espécie de animais de ilha para ilha. Em certas ilhas, por exemplo, as tartarugas das Galápagos tinham cascos que lhe permitem porem-se de papo para o ar para comerem. Em outras, onde as tartarugas alimentam-se no próprio terreno, suas carapaças eram de feitio diferente. Essas variações entre as coisas vivas semelhantes inflamaram na imaginação de Darwin a ideia de que eventualmente levou à sua radical teoria da evolução. Tinha visto um grupo de animais estranhos, criaturas que se desenvolveram para tornarem-se únicas na Terra. Tinham evoluído para combinar com o pouco que esta terra agreste tinha a oferecer. Para fincar pé no terreno desesperador, iguanas de terra desenvolveram a habilidade de digerir qualquer alimento vegetal, mesmo o normalmente incomível cactus espinhento de pera. Hoje, as iguanas de terra espalham-se do nível do mar a elevações vulcânicas 1 quilômetro distantes. As adaptações de sua parenta, a iguana marinha, foram, se possível, ainda mais espetaculares. Esses répteis parecidos com dragões de 1 metro dão à ilha uma aparência pré-histórica. Contudo, eles não existiram em mais parte alguma da Terra, em qualquer outra época, e nunca foram vistos antes dos primeiros marujos e aventureiros terem achado o caminho para cá.
Não são grandes, mas dominam a paisagem, pois nenhum predador abriu caminho através dessa vasta expansão do oceano que separa as Galápagos de outras terras. Caranguejos escarlates escavam a costa, limpando as praias da carniça. Ocasionalmente, pegando sobras das iguanas marinhas e seus refúgios. De todos os lagartos, apenas a iguana marinha adaptou-se ao mar. Quando havia pouco sustento em terra, ele mandou-se para a água. Aqui, alimenta-se de uma abundância de algas capaz de permanecer submerso por mais de 1 hora. Mas o iguana é um animal de sangue frio. E embora deva voltar à superfície para aquecer-se na temperatura da Terra de mais de 40 graus. Estas ilhas rochosas e isoladas já foram chamadas de vitrines da evolução. Uma oficina, onde a natureza provou que seus pupilos podem adaptar-se à vida nas mais extremas e incomuns condições. Os desertos cobrem um total de 1/7 da superfície térrea do nosso planeta. Abrasados pelo sol, varridos pelos ventos, sem água e desolados, essas proibitivas vastidões parecem completamente sem vida. Mas mesmo sob o sol escaldante do deserto, os animais aceitaram o desafio, desenvolveram-se, adaptaram, proliferaram. Os árabes chamam isto o Vale da Lua. Já viu civilizações que desapareceram, mas o camelo permaneceu constante. Pôde sobreviver durante semanas sem água, onde um ser humano estaria morto em 3 dias. É obstinado, teimoso e absolutamente indispensável. Vivendo do capim do deserto, o camelo armazena fluidos nos tecidos do seu corpo. E esses podem ser vagarosamente liberados. Um milagre que ninguém ainda compreendeu completamente. A famosa corcova do camelo é um depósito de emergência de gordura. Não um tanque-depósito de água, como geralmente se acredita, mas quando há falta d'água, o corpo do camelo pode realmente fabricá-la dessa gordura e do próprio ar que respira. O camelo é apenas uma maravilha do deserto, mas há outras, se souber onde procurar. Este é o local que os homens chamam de Vale da Morte. Com medo de suas inóspitas e enormes paragens, eles as batizaram de Garganta do Morto, ou Desfiladeiro da Desolação. O Vale da Morte não nos oferece a vida como estamos acostumados a pensar nela, mas há criaturas aqui que enfrentam a região hostil e vencem. O minúsculo rato canguru pode viver na estação seca sem nunca beber água. Ele manufatura sua água internamente, das sementes secas que come. Para conservar a perda da água corporal pela evaporação, ele faz sua casa em um buraco frio e úmido por baixo da fornalha do solo do deserto. Nesta paisagem torturada, onde a vida é escassa, ele é um petisco favorito para os sedentos e famintos predadores do deserto, como a cascavel. Mas, por mais bem adaptada que seja a vida no deserto, a cascavel não está imune ao calor. Ela também morreria se permanecesse demasiado exposta ao sol. A fome e a sede são as únicas coisas que podiam tirá-la da sombra para o sol abrasador. Mesmo na tostada desolação do Vale da Morte, há água. É salgada, quente, imprópria para se beber. Nada teria possibilidade de viver nessas fontes, exceto uma criaturinha notável chamada de peixe-bolha.
Este remanescente de uma polegada da era glacial é, contudo, outro exemplo vivo de como as criaturas da natureza podem adaptar-se bem. Quando o gelo subitamente recuou, deixou o peixe-bolha a enfrentar um mundo de olhos d'água sumindo no deserto. Mas o rijo peixinho adaptou-se da água doce para uma água 6 vezes mais salgada do que a do oceano. E assim, a natureza superou o incrível impasse. E o instinto da sobrevivência fez de um deserto áspero e mortífero um cálice de vida. Lá no fim do mundo existe uma terra de alva desolação. Um continente congelado, tão seco quanto qualquer deserto, onde a chuva não cai nunca, e as nevadas anuais são equivalentes a menos de 2 polegadas de chuva. Neste local árido e desafiador, e contudo frágil, poucas espécies podem sobreviver. Mas lá existem pinguins aos milhões. É estranho imaginar que esses pássaros que não voam desde antes da era glacial tenham modificado constantemente os seus hábitos, adaptando-se constantemente às mudanças do clima. Os cientistas acreditam que quando este continente era mais quente, os pinguins eram criaturas da floresta. Hoje estão totalmente adaptados a este local do inverno eterno, fazendo até ninhos no solo congelado. Os pinguins confeccionam seus ninhos com seixos, um dos poucos materiais disponíveis. O macho presenteia solenemente a fêmea com seixos selecionados, muitas vezes roubados de outro ninho. A coleta dos seixos é uma questão de vida ou morte para o jovem pinguim. O ovo deve ser conservado fora do chão frio ou não chocará. Uma vez completo o ninho, os adélias permanecerão em cima dele com bom ou mau tempo. Mesmo nas nevascas, eles têm se recusado a abandonar seus ovos, mesmo estando quase enterrados vivos. Enquanto os ovos estão sendo chocados, um dos pais deve passar fome. Mas este sacrifício e devoção é uma simples questão de sobrevivência. O sangue quente é um milagre da natureza para tornar possível a vida dos pinguins nesta terra eternamente congelada. Pois os pinguins, como todos os mamíferos e pássaros, mantêm sua alta temperatura corporal aí pelos 40 graus, sempre por onde quer que vão. Milhares de quilômetros distantes, no outro lado do Equador, as acidentadas montanhas da ilha japonesa de Honshu vivem embrulhadas na neve. Aqui também há animais de sangue quente, mais sobreviventes de uma mudança brusca de clima. Esses macacos foram postos à prova quando desceu a última glacial. O clima mudou súbita e drasticamente, de ameno para um frio feroz. Os macacos ficaram acuados na ilha, incapazes de fugir. A extinção parecia inevitável.
Originalmente vegetarianos, eles agora acham só galhos nus. Mas, misteriosamente, nesses séculos, eles não só se ajustaram, como seu corpo realmente mudou para enquadrar-se no novo ambiente. Os macacos da neve desenvolveram a habilidade de digerir e achar nutrição nas cascas, às vezes, sua única fonte de alimento. Seu pelo tornou-se mais longo e mais pesado, aquecendo-os nos ventos frígidos. Hoje, os macacos da neve não sobreviveriam provavelmente em parte alguma, com tanto sucesso como aqui nesta feroz paisagem hibernal. Todos os animais estão ligados aos seus lares por inúmeros cordões invisíveis. Mas, armados de força, resistência e tenacidade, as criaturas selvagens, grandes e pequenas, acharam os meios para sobreviver em qualquer parte da Terra. A natureza equipou a vida animal com a habilidade de viver com conforto em muitos lugares nos quais nós mal poderíamos sobreviver. Onde os seres humanos precisam de roupas pesadas, abrigo e calor, os animais proliferam. Onde o homem precisa de sombra e grandes quantidades de água, outras criaturas enfrentam o sol abrasador e a umidade tropical. Nós, frágeis mortais, nunca estaremos perfeitamente à vontade nas partes mais extremas do nosso planeta. Mas podemos ir lá de visita e maravilhar-nos com a tenacidade dos animais que se agarram à vida nesses ásperos e variados habitats.